capítulo 3º da nacionalidade, compreende-se por nacionalidade um vínculo legal e político que torna um indivíduo pertencente a determinado povo, e como pertencente a determinada nação, o mesmo, neste contexto, é sujeito de direitos e obrigações. Art. 12 são brasileiros, e, neitos, nacionalidade brasileira primária ou originária, critérios, e os sanguíneos, pais brasileiros, e o S. soli, nascido em território brasileiro, soberania, misto, duas modalidades acima, prevalecendo a segunda, a, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, a linha e o S. soli, Brasil, ou nascidos em navio, avião de bandeira brasileira ou embaixada, não importando se o navio ou avião esteja no Brasil ou no estrangeiro, estes igual os pais, mas pode ser um só, pois se existe um embaixador, vai existir uma embaixatriz, a menos que a questão especifique o contrário. Não estejam, se estiver a serviço, é naturalidade estrangeira, sujeitas às regras de naturalização do país de origem, ao qual estejam a serviço. De seu país, se não for de seu país, ou seja, esteja a serviço de um país, mas seja de nacionalidade de outro, é brasileiro nato. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, critério, e o S. sanguíneos, qualquer deles, um deles sendo brasileiro, já é o suficiente. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, critério, e o S. sanguíneos, desde que, condição para ser brasileiro nato. Registrados em repartição brasileira competente, registrar em embaixada ou consulado. Critério para evitar conflito com legislação estrangeira que adote critério único de ius sanguinis. Asterisco, caso não houvesse esta opção, a pessoa ficaria sem pátria até os 18 anos, ou seja, seria um apólidos, apátrida ou einatus. Residir na República Federativa do Brasil, morar aqui e optar pela nossa nacionalidade após maioridade, nacionalidade potestativa, se de pais brasileiros e registrado no estrangeiro, vindo a morar no Brasil ainda menor de idade, recebe uma certidão brasileira, com uma observação, brasileiro nato sujeito a confirmação. Segunda, naturalizados, nacionalidade brasileira secundária, adquirida por aquisição ou naturalização. Por vontade, expressa, ordinária e extraordinária, vai depender da vontade da pessoa. Naturalização tácita, CF 1891, não existe mais. A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, a linha, refere-se à naturalização expressa, via ordinária. Dependendo ainda de autorização da Presidência. Na forma da lei, solicita requerimento, requisitos e autorização do Presidente. Asterisco. Os requisitos estão na Lei 6.815, Estatuto do Estrangeiro. Primeiro requisito, originários de países de língua portuguesa, residir aqui por 1 ano ininterrupto. Segundo requisito, idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. A linha B. Naturalização expressa, via extraordinária, condição 01, residentes no Brasil há mais de 15 anos, condição 02, sem condenação aqui ou no exterior. Preenchendo estes dois requisitos, a concessão é obrigatória.
Primeiro, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Portugueses, de Portugal igual brasileiro equiparado. Condição 01, residência permanente. Condição 02, reciprocidade, mesmo tratamento ou equiparação de nacionalidade. Segundo, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros neitos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Casos previstos, veda-se o previsto no próximo inciso, veda-se ser conselheiro da República, são passíveis de extradição, etc. Terceiro, são privativos de brasileiro nato os cargos, só brasileiros têm acesso, e, de presidente e vice-presidente da República, e linha sucessória em caso de impedimento. Segunda, de presidente da Câmara dos Deputados, e linha sucessória em caso de impedimento. Terceira, de presidente do Senado Federal, e linha sucessória em caso de impedimento. Quarta, de ministro do Supremo Tribunal Federal, linha sucessória em caso de impedimento. Cargos que por lei seja ocupado por ministros do STF. Presidente e vice do TSE, que por força de lei, é ministro do STF, logo por tabela tem que ser brasileiro nato. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, por ser o presidente do STF. V. Da carreira diplomática, por questão de segurança nacional, o embaixador tem que ser brasileiro nato. Sexta, de oficial das Forças Armadas. Por questão de segurança nacional, o referido oficial tem que ser brasileiro nato. Sétima, de ministro de Estado da Defesa, por questão de segurança nacional, este ministro tem que ser brasileiro nato. Asterisco, a participação do naturalizado no Conselho da República é mais restrito. 01, Ministro da Justiça. 02, líder da maioria e da minoria no Senado Federal. 03, líder da maioria ou minoria na Câmara dos Deputados. Quarto, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, lembrando que extradição é o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado de um delito ou já condenado como criminoso, à justiça do outro, que é competente para julgá-lo e puni-lo. A extradição ocorre somente se o outro país tem tratados neste sentido com o Brasil, e que o crime alegado lá seja crime aqui e que a pena aplicada lá seja a mesma daqui. Meios de comunicação, naturalizados somente com 10 anos ou mais de naturalização. Eles conhecem a influência da mídia, que manipula o povo como marionetes. Expulsão consiste em retirar forçadamente do território brasileiro um estrangeiro que tenha praticado atos contrários ao interesse nacional. Deportação consiste em devolver o estrangeiro ao exterior, fundamentando-se no fato da entrada e permanência ilegal no país. A punição deste inciso é aplicável somente aos brasileiros naturalizados, sentença judicial, transitado em julgado, somente desta forma. Segunda, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, perda-mudança, também chamada de naturalização voluntária, sem motivação legal relevante. Neitos e naturalizados. Salvo nos casos, em que houver um dos motivos relevantes, citados abaixo, a, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, casos de dupla nacionalidade, exemplo Itália que dá direito por critério sanguíneo, b, de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, casos de dupla nacionalidade obrigatória. Para morar, para trabalhar, estudar por exemplo. Art. 13.
A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Refere-se à nossa língua oficial, lembrando que o Estado brasileiro é laico, portanto, sem religião oficial. Primeiro, são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Sobre nossos símbolos, segundo, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Desde que não caracterizem promoção pessoal, resumo constitucional, artigo 12 ao 13, nacionalidade e idioma. Pertencer a uma nacionalidade é ser sujeito de direitos e obrigações, em troca de proteção de um Estado. São brasileiros, os nascidos no Brasil ou filhos de pais brasileiros. São brasileiros os filhos, dos que estão a serviço da República, nascidos no estrangeiro. São brasileiros, os registrados em repartições brasileiras no estrangeiro, ou que após 18 anos, residindo aqui, solicitem. Os naturalizados na forma da lei, residentes estrangeiros, sem condenações, que assim requererem. Portugueses residentes no Brasil, havendo reciprocidade em favor dos brasileiros lá. Não há distinção entre brasileiros nato e naturalizados, exceto em alguns cargos privativos. Cargo privativo de brasileiro nato, Presidente da República e Vice-Presidente da Câmara e do Senado, Ministros do STF, diplomatas, Oficial das Forças Armadas e Ministro da Defesa. Brasileiro perde a nacionalidade por sentença judicial que reconheça a prática de atividade nociva ao interesse nacional. Brasileiro perde nacionalidade se adquirir outra sem motivo legal relevante. Português é o idioma oficial do Brasil, bandeira, hino, armas e selo, são símbolos republicanos.